Meu nome é Esmeralda e vou relatar o dia em que tentei surpreender meu marido, mas acabei sendo surpreendida. Eu tinha o que muitos considerariam um casamento ideal. Anselmo e eu estávamos juntos há 14 anos. Nos conhecemos quando já éramos independentes em nossas carreiras. Ele atuava na engenharia, enquanto eu estava na administração. Levávamos uma vida tranquila e confortável, sem grandes problemas. Nossa filha Clarice trouxe muita alegria às nossas vidas. Ela nasceu quando eu já estava quase com 42 anos. A gravidez foi arriscada e desafiadora desde o princípio. Os médicos me avisaram sobre os diversos problemas que poderiam surgir. Passei meses apreensiva, cuidando de cada pormenor e rezando para que tudo saísse bem. E assim foi. Clarice nasceu com saúde, perfeita, com olhos grandes e um choro forte. Ela trouxe alegria para toda a nossa família. Esperamos 8 anos para tê-la conosco. Queríamos ter a certeza de que nossas vidas estavam suficientemente estáveis para proporcionar a ela tudo o que merecia. Contratamos uma babá que nos ajudava com a nossa rotina, pois trabalhávamos muito, talvez até demais. Nossos momentos de férias juntos eram raros. Sempre havia algo que impedia que estivéssemos juntos, seja por causa de um projeto importante, reuniões inadiáveis ou datas que não coincidiam. Anselmo tinha uma profunda apreciação pela natureza. Ele adorava fazer trilhas e passar tempo ao ar livre. Sempre que possível, organizava viagens para locais remotos para explorar as trilhas. Ele dizia que isso o ajudava a escapar do estresse do trabalho. Neste ano, suas férias coincidiram com uma data especial, seu aniversário. Ele me contou que iria fazer uma trilha com amigos, um lugar que desejava visitar há anos, um local isolado, rodeado por montanhas e natureza intocada. Ele comentou que seria maravilhoso se estivéssemos lá para comemorar juntos, no meio da natureza. Eu sabia que seria difícil alinhar nossas agendas, então prometi que algum dia faríamos isso. Alguns dias antes da viagem, ele me informou que os amigos haviam desistido. Problemas profissionais e assuntos familiares os impediram. Ele decidiu ir sozinho, mas não queria perder a chance. Sentia que precisava desse contato com a natureza. Fiquei triste ao vê-lo assim. Era evidente o quanto valorizava esses momentos de qualidade conosco. Ele era um excelente pai, um ótimo esposo, sempre colocando nossas necessidades em primeiro lugar, mas naquele momento realmente precisava desse descanso. O dia da partida foi tocante. Clarice, que tinha 6 anos na época, chorou ao se despedir do pai. Eu também fiquei emocionada. 2 semanas sem vê-lo pareceram uma eternidade. Ele me forneceu todas as informações sobre o local, o endereço exato da cabana onde ficaria, números de contato e os nomes das pessoas responsáveis pelo lugar. Sempre tão cuidadoso e tão organizado. Ele não tinha ideia de que eu também havia planejado algo. Mudei as minhas férias, conversei com meu chefe, rearranjei algumas tarefas e ajustei alguns projetos. Tudo isso para proporcionar a ele a melhor surpresa de sua vida. Meu plano era impecável. Ele iria à frente. Passaria alguns dias desfrutando das caminhadas. No dia do seu aniversário, Clarice e eu apareceríamos. Consegui imaginar a expressão de surpresa no rosto dele ao nos ver. Seria incrível. Poderíamos aproveitar o restante das férias juntos como uma família. Até pensei em criar uma transmissão ao vivo para que nossos parentes vissem a reação dele. Tanto a minha família quanto a dele eram muito fãs do Anselmo. Eu sabia que eles adorariam fazer parte desse momento especial. Os dias que antecederam a viagem foram uma loucura. Organizei tudo no trabalho. Enquanto isso, escondi as malas. Combinei com a babá para não contar nada para ele. Pedi ajuda à minha prima Dalva com alguns detalhes. Ela estava super animada com o plano. Dizia que Anselmo me amava e ficaria extremamente feliz. Contratei um guia local para me levar até a cabana. O local era realmente isolado. Não era fácil chegar lá sem alguém que conhecesse a rota. O homem foi muito atencioso, ajudou com as malas e se ofereceu para esperar caso precisássemos de algo. Durante a viagem, Clarice não parava de perguntar se o pai iria ficar surpreso e se teríamos 2 semanas inteiras, fazendo caminhadas, explorando e passando tempo juntos. A paisagem era deslumbrante,
com montanhas verdes, ar fresco e o silêncio apenas interrompido pelo canto dos pássaros. Compreendia agora por que Anselmo gostava tanto daquele lugar. Quando chegamos à cabana, meu coração estava acelerado de emoção. Ao chegarmos, pedi ao guia que aguardasse nas proximidades, deixei uma boa gorjeta e disse que em poucos minutos eu sinalizaria para ele partir. Peguei o celular e abri o aplicativo para fazer a transmissão ao vivo. Alguns membros da minha família já estavam conectados esperando. Dalva mandou uma mensagem dizendo que estava assistindo. Que emoção! Caminhei em direção à porta segurando a mão de Clarice. Ouvi barulhos vindos de dentro. Perfeito! Ele estava lá, provavelmente se preparando para sair para a caminhada. Que sorte, pensei. Chegamos antes que ele saísse. Coloquei a mão na maçaneta, respirei fundo, olhei para Clarice e fiz um winking. Ela sorriu, cobrindo a boca para não rir. Ao abrir a porta, meu mundo desmoronou. Uma mulher seminua saiu da área do banheiro, apenas se cobrindo. Com o cabelo molhado caindo sobre os ombros, ela perguntava onde estava o creme e chamava-o de amor. O tempo pareceu congelar. A mulher me encarou. Eu a encarei. Clarice estava ao meu lado. Reagi por instinto, cobrindo os olhos da minha filha e pressionando seu rosto contra o meu corpo. A mulher indagou sobre minha identidade. Retornei à indagação. Ela apressou-se para se proteger adequadamente com a toalha. Nessa hora, Anselmo saiu do banheiro. Seus cabelos estavam úmidos e ele tinha uma toalha na cintura. Ele nos avistou, a mim e a mulher. Seu semblante se tornou pálido. Ele começou a afirmar que era um equívoco, que não era o que aparentava. A mulher me observava, sem compreender, indagando quem eu era e por que ele estava pedindo desculpas. Dirigi-me a ela, fixando meu olhar em seus olhos, e disse que eu era a esposa dele, que a menina era nossa filha, ou pelo menos eu acreditava que era sua esposa. Notei a mudança na expressão de Amanda, que passou de confusão a horror e, em seguida, a raiva. Ela começou a gritar com ele, questionando se ele tinha esposa, se havia uma família, se tinha uma filha. Anselmo tentava se explicar, mas não conseguia encontrar as palavras. Ele parecia um animal acuado, buscando uma rota de fuga que não existia. Amanda dizia que estavam juntos há quase 6 anos, que sempre que ele viajava, ele ficava com ela, que as famílias já tinham se conhecido e que discutiram sobre casamento. Senti o chão se abrir debaixo de mim. 6 anos. Clarice tinha 6 anos. Amanda continuou falando que, desde a primeira vez que ele a visitou, tinha se apresentado como solteiro. Ele fez muitas promessas. Ela confiou nele porque ele era mais velho e parecia sério. A voz dela falhou e ela correu para dentro da cabana em lágrimas. Anselmo ajoelhou-se diante de mim. Ele implorava para eu deixá-lo explicar que eu estava errada sobre ele. Clarice chorava em meu abraço. Ela não entendia o que se passava, mas percebia a tensão. Acariciei seus cabelos para acalmá-la. Eu disse a ele que queria me divorciar, que assim que voltássemos, procuraria um advogado. Ele insistia que era um engano, uma fraqueza. Lembrei que essa fraqueza já durava 6 anos. Virei-me para me afastar. Ele tentou me deter, dizendo que já estava escurecendo, que era perigoso viajar à noite. Eu respondi que não me importava. O guia ainda estava ali, o que foi um alívio. Fiz um sinal para ele. Ele ajudou com Clarice, que chorava sem parar. Anselmo saiu da cabana já vestido, gritando para eu esperar. Eu o avisei para não me seguir, afirmando que não queria vê-lo. Entrei no carro com minha filha. O guia acelerou, percebendo a urgência da situação. Durante todo o trajeto de volta, abracei Clarice. Ela acabou dormindo, cansada de tanto chorar. Eu olhava pela janela sem realmente ver nada. Minha mente estava em tumulto. Meu telefone não parava de tocar. Mensagens vinham da minha família e da família dele. Todos tinham assistido ao vídeo ao vivo. Todo mundo já estava ciente. Ao chegarmos ao aeroporto, vi várias mensagens da minha mãe. Ela perguntava se eu estava bem, onde eu estava. Ela mencionou que tinha visto tudo e se referiu a ele de maneira bastante negativa, pedindo para que eu ligasse quando fosse possível. Também havia mensagens de Filomena, a mãe de Anselmo. Ela dizia que era necessário conversarmos, que tinha consciência de que Anselmo tinha errado.
mas eu deletei as mensagens. Se arrastou, sem ler a... Clarice dormiu quase todo o tempo. Eu olhava para o céu escuro pela janela, tentando entender tudo o que tinha acontecido. 6 anos englobavam a vida da nossa filha. Ele teve outra mulher, toda viagem com amigos. Cada vez que ele disse que precisava se afastar, cada quem dera vocês pudessem ir comigo. Tudo era uma farsa. Eu nunca desconfiei de nada. Jamais. No dia seguinte, busquei a ajuda de um advogado, uma profissional extremamente capacitada que pacientemente me ouviu e explicou todo o procedimento. Seria necessário definir um regime de visitas para a criança. Eu tinha consciência de que ele continuaria sendo pai, mas deixaria de ser meu esposo. Anselmo apareceu 2 dias depois, bateu à porta da nossa residência. Eu abri, mas não o deixei entrar. Ele disse que era necessário conversarmos. Respondi que não havia nada a discutir, que meus advogados entrariam em contato. Ele começou a pedir desculpas, alegando que cometera um erro terrível, afirmando que estava sozinho, confuso e que ela se havia aproximado dele. Perguntei se ele havia mentido para ela durante 6 anos, afirmando que era solteiro. Apresentou-se à família dela e prometeu-lhe casamento. Ele reconheceu que se deixou levar pela situação, mas insistiu que eu era o amor da vida dele e que éramos uma família. Eu declarei que ele não entendia o significado dessa palavra, e então ele afirmou que não abriria mão da filha. Esclareci que ninguém estava exigindo isso, que ele continuaria a ser pai, mas não meu esposo. O olhar dele mudou, tornou-se frio. Ele afirmou que não aceitaria o término dessa forma, que eu acabaria conhecendo outra pessoa, e que esse alguém desejaria estar perto da filha dele, o que ele não permitiria. Eu disse que essa nem era a questão. Ele insistiu que era assim, que não deixaria outro homem cuidar da filha dele. Respondi que ninguém cuidaria da filha dele a não ser eu, mas que entre nós era fim. A discussão se estendeu por um tempo. No final, ele concordou em ir embora. Disse que ficaria na casa da mãe enquanto resolvíamos a situação e que a casa era minha, o que era o mínimo que poderia fazer por Clarice. Assim que ele saiu, desabei no sofá e chorei. Os dias seguintes foram terríveis. Minha família me deu total apoio. Minha mãe, Odete, vinha todos os dias para ajudar com Clarice. Meu pai me acompanhou nas primeiras reuniões com os advogados. A família de Anselmo era um caso à parte. Filomena, sua mãe, me ligava incessantemente pedindo que eu conversasse com ela, que eu considerasse que Anselmo me amava e que todos cometem erros. Eu a lembrei que seu filho me enganou por 6 anos. Ela respondeu que os homens são fracos. Reiterei que seu filho me enganou durante 6 anos. Ela replicou que os homens são fracos e que cabe à mulher perdoar e manter a família unida, citando que perdoou muitas coisas em seu casamento e que ainda estavam juntos. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Afirmava que o essencial era o respeito e que seu filho não me respeitou. Ela insistiu que eu estava exagerando, que pensasse em Clarice, ressaltando que uma criança precisa do pai em casa. Desliguei. Não continuaria a escutar isso. Minha mãe ficou sabendo da conversa e ficou furiosa. Não conseguia acreditar que aquela mulher pensasse que eu estaria com um infiel. Filomena declarou que perdoou muitas coisas em seu casamento. Minha mãe comentou que essa era a questão dela, mas que não me criou para aceitar o que não merecia. Meus pais estavam juntos há 35 anos. Nunca houve traição. Isso nunca aconteceu. Meu pai exerceu a profissão de médico. Ele interagia com muitas mulheres. Ele tinha várias oportunidades, mas sempre permaneceu leal e nos tratou com respeito. Isso era o que eu considerava o significado de um casamento, não o que Filomena tentava justificar como normal. Um desentendimento surgiu entre as famílias. Filomena defendia seu filho enquanto meus pais me apoiavam, e a situação tornava-se um caos. Nesse meio tempo, tentava dar seguimento ao divórcio. Anselmo começou a levantar barreiras. Seu advogado pedia adiamentos, apresentava papéis desnecessários, tornando tudo mais complicado. Ficou claro que ele queria procrastinar ao máximo. As férias estavam chegando ao fim e já era hora de voltar ao trabalho. Eu permanecia na casa com Clarice, enquanto ele ficava na casa da mãe, e nossa comunicação se restringia aos advogados. Foi então que algo estranho começou a acontecer comigo.
Passei a sentir uma necessidade dele, uma urgência imensa, sem explicação. Não conseguia entender isso do ponto de vista psicológico. Eu sabia que nunca deveria retornar a um traidor. Jamais. Minha dignidade e meu amor próprio clamavam para que eu prosseguisse com o divórcio, mas meu corpo e minhas emoções desejavam algo diferente. Comecei a sentir falta dele de um jeito que não fazia sentido. Ele ocupava meus pensamentos constantemente. Queria vê-lo de novo, queria que voltasse para Clarice dormiu quase todo o tempo. Eu olhava para o céu escuro pela janela, tentando entender tudo o que tinha acontecido. 6 anos englobavam a vida da nossa filha. Ele teve outra mulher, toda viagem com amigos. Cada vez que ele disse que precisava se afastar, cada quem dera vocês pudessem ir comigo. Tudo era uma farsa. Eu nunca desconfiei de nada. Jamais. No dia seguinte, busquei a ajuda de um advogado, uma profissional extremamente capacitada que pacientemente me ouviu e explicou todo o procedimento. Seria necessário definir um regime de visitas para a criança. Eu tinha consciência de que ele continuaria sendo pai, mas deixaria de ser meu esposo. Anselmo apareceu 2 dias depois, bateu à porta da nossa residência. Eu abri, mas não o deixei entrar. Ele disse que era necessário conversarmos. Respondi que não havia nada a discutir, que meus advogados entrariam em contato. Ele começou a pedir desculpas, alegando que cometera um erro terrível, afirmando que estava sozinho, confuso e que ela se havia aproximado dele. Perguntei se ele havia mentido para ela durante 6 anos, afirmando que era solteiro, apresentou-se à família dela e prometeu-lhe casamento. Ele reconheceu que se deixou levar pela situação, mas insistiu que eu era o amor da vida dele e que éramos uma família. Eu declarei que ele não entendia o significado dessa palavra, e então ele afirmou que não abriria a mão da filha. Esclareci que ninguém estava exigindo isso, que ele continuaria a ser pai, mas não meu esposo. O olhar dele mudou, tornou-se frio. Ele afirmou que não aceitaria o término dessa forma, que eu acabaria conhecendo outra pessoa, e que esse alguém desejaria estar perto da filha dele, o que ele não permitiria. Eu disse que essa nem era a questão. Ele insistiu que era assim, que não deixaria outro homem cuidar da filha dele. Respondi que ninguém cuidaria da filha dele a não ser eu, mas que entre nós era fim. A discussão se estendeu por um tempo. No final, ele concordou em ir embora. Disse que ficaria na casa da mãe enquanto resolvíamos a situação e que a casa era minha, o que era o mínimo que poderia fazer por Clarice. Assim que ele saiu, desabei no sofá e chorei. Os dias seguintes foram terríveis. Minha família me deu total apoio. Minha mãe, Odete, vinha todos os dias para ajudar com Clarice. Meu pai me acompanhou nas primeiras reuniões com os advogados. A família de Anselmo era um caso à parte. Filomena, sua mãe, me ligava incessantemente pedindo que eu conversasse com ela, que eu considerasse que Anselmo me amava e que todos cometem erros. Eu a lembrei que seu filho me enganou por 6 anos. Ela respondeu que os homens são fracos. Reiterei que seu filho me enganou durante 6 anos. Ela replicou que os homens são fracos e que cabe à mulher perdoar e manter a família unida, citando que perdoou muitas coisas em seu casamento e que ainda estavam juntos. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Afirmava que o essencial era o respeito e que seu filho não me respeitou. Ela insistiu que eu estava exagerando, que pensasse em Clarice, ressaltando que uma criança precisa do pai em casa. Desliguei. Não continuaria a escutar isso. Minha mãe ficou sabendo da conversa e ficou furiosa. Não conseguia acreditar que aquela mulher pensasse que eu estaria com um infiel. Filomena declarou que perdoou muitas coisas em seu casamento. Minha mãe comentou que essa era a questão dela, mas que não me criou para aceitar o que não merecia. Meus pais estavam juntos há 35 anos. Nunca houve traição. Isso nunca aconteceu. Meu pai exerceu a profissão de médico. Ele interagia com muitas mulheres. Ele tinha várias oportunidades, mas sempre permaneceu leal e nos tratou com respeito. Isso era o que eu considerava o significado de um casamento, não o que Filomena tentava justificar como normal. Um desentendimento surgiu entre as famílias. Filomena defendia seu filho enquanto meus pais me apoiavam, e a situação tornava-se um caos. Nesse meio tempo, tentava dar seguimento ao divórcio. Anselmo começou a levantar barreiras.
Seu advogado pedia adiamentos, apresentava papéis desnecessários, tornando tudo mais complicado. Ficou claro que ele queria procrastinar ao máximo. As férias estavam chegando ao fim e já era hora de voltar ao trabalho. Eu permanecia na casa com Clarice, enquanto ele ficava na casa da mãe, e nossa comunicação se restringia aos advogados. Foi então que algo estranho começou a acontecer comigo. Passei a sentir uma necessidade dele, uma urgência imensa, sem explicação. Não conseguia entender isso do ponto de vista psicológico. Eu sabia que nunca deveria retornar a um traidor. Jamais. Minha dignidade e meu amor próprio clamavam para que eu prosseguisse com o divórcio, mas meu corpo e minhas emoções desejavam algo diferente. Comecei a sentir falta dele de um jeito que não fazia sentido. Ele ocupava meus pensamentos constantemente. Queria vê-lo de novo. Queria mesmo que isso era normal. Afinal, passamos 14 anos juntos. Era natural sentir saudade da sua presença. Mas aquilo era diferente. Era mais intenso, quase físico. As férias chegaram ao fim e retornamos ao trabalho. Meu advogado me ligava frequentemente, questionando se eu desejava avançar com o divórcio, e comecei a questionar. Não parecia lógico. Anselmo me traiu da pior maneira durante 6 anos, com uma mulher a quem prometeu o casamento. Como eu poderia ter dúvidas? Mas as dúvidas começaram a crescer. Passei a me sentir mal fisicamente. Chorava sem motivo aparente. Acordava à noite com uma sensação horrenda de vazio. Senti medo. Medo de estar sozinha, medo da casa vazia, medo de tudo. Em uma noite percebi uma sombra no jardim, ou pelo menos pensei que a percebi. Alguém estava parado ali, observando a casa. Fiquei tão assustada que liguei para Anselmo. Disse que precisava que ele voltasse, que Clarice necessitava dele, que alguém estava rondando a casa e eu estava apavorada. Usei qualquer justificativa, exceto a verdadeira. Eu realmente precisava dele. Irracionalmente, sem conseguir explicar por quê, ele veio naquela mesma noite. Ficou na sala. No dia seguinte, continuou insistindo no divórcio. Dizia que estava pronto para assinar, que queria que eu fosse feliz. E foi nesse momento que eu falei. Declare que estava disposta a tentar novamente. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar em impedir. E, uma vez ditas, não consegui voltar atrás, porque uma parte de mim realmente queria recebê-lo de volta. Ele aceitou na hora. Disse que me amava, que nunca mais me decepcionaria, que faria o que fosse necessário para ganhar minha confiança de volta. Retornamos a nos reunir. Minha família não acreditou nisso. Minhas amigas também duvidaram. Dalva me contatou em lágrimas, perguntando o que eu andava fazendo. Minha mãe veio até minha casa e me suplicou para repensar a decisão, mas eu não conseguia explicar o que sentia. Não conseguia dizer que algo dentro de mim me atraía para ele, algo que era mais intenso que a lógica. A única que ficou contente foi Filomena. Ela me telefona dizendo que eu havia tomado a escolha correta, que sabia que eu era uma mulher sábia, ressaltando que um casamento demanda sacrifícios, mencionando que tinha passado por experiências semelhantes, e perdoou. E olhe como ela estava agora. Suas palavras me deixaram desconfortável, mas permaneci em silêncio. A relação entre minha mãe e Filomena ficou estranha. Odete não conseguia acreditar que eu havia aceitado Anselmo de novo. Afirmava que não me educou para aceitar traições, que em seu casamento com meu pai, nada assim ocorreu, e que se tivesse acontecido, ela nunca teria permanecido. Meu pai estava desapontado. Ele também me informou que infidelidade não deve ser vista como algo normal, que isso reflete caráter, mas no fim respeitou minha decisão, mesmo sem compreendê-la. Anselmo retornou para casa. Ele dormia no quarto de hóspedes. Clarice estava contente com o retorno do pai. Para ela tudo parecia normal, mas eu sabia que não era assim. Percebi que havia algo errado, muito errado. Um ano passou, um ano tentando reconstruir a situação. Ele dizia ter rompido laços com Amanda, se arrependia imensamente, afirmava que eu era o amor de sua vida, e eu desejava acreditar nisso, precisava crer. Mas as férias dele chegaram novamente. Ele mencionou que iria para outro lugar desta vez, não para as montanhas onde conheceu Amanda, mas para uma praia, um resort sozinho, pois precisava refletir. Não opinei,
Deixei que ele fosse. Ele passou 2 semanas viajando. Quando retornou, chegou a minha vez de sair de férias. Informei que viajaria com minha mãe, que tinha se aposentado. Estávamos planejando uma viagem apenas nós duas havia bastante tempo. Anselmo ficou inquieto. Disse que não estava se sentindo bem, que precisava que eu permanecesse para cuidar dele, reclamando de febre e dores, dizendo que não podia ficar só. Cansei a viagem com minha mãe. Ela ficou enfurecida, não comigo, mas com ele. Reclamava que ele estava me manipulando, que não queria que eu ficasse com ela porque sabia que minha mãe abriria meu entendimento. Eu disse que ela estava exagerando, mas no fundo eu percebia que ela tinha razão. Os meses se passaram. Anselmo começou a me isolar lentamente da minha família. Sempre havia uma justificativa para eu não comparecer aos encontros. Sempre surgia algo em casa que exigia minha atenção, e eu aceitava tudo, absolutamente tudo. Um dia, peguei o telefone dele para procurar um número. Vi mensagens de mulheres, diálogos que eram evidentemente comprometedores, nomes que eu não reconhecia, fotos sugestivas, e eu permanecia em silêncio. Observei as provas à minha frente e optei por ignorá-las. Parecia que minha mente não conseguia absorver aquilo, como se eu estivesse incapaz de compreender o que contemplava. Isso perdurou por 2 anos. Durante esse tempo me tornei uma mesma que isso era normal. Afinal, passamos 14 anos juntos. Era natural sentir saudade da sua presença. Mas aquilo era diferente. Era mais intenso, quase físico. As férias chegaram ao fim e retornamos ao trabalho. Meu advogado me ligava frequentemente, questionando se eu desejava avançar com o divórcio, e comecei a questionar. Não parecia lógico. Anselmo me traiu da pior maneira durante 6 anos, com uma mulher a quem prometeu o casamento. Como eu poderia ter dúvidas? Mas as dúvidas começaram a crescer. Passei a me sentir mal fisicamente. Chorava sem motivo aparente. Acordava à noite com uma sensação horrenda de vazio. Senti medo. Medo de estar sozinha, medo da casa vazia, medo de tudo. Em uma noite percebi uma sombra no jardim, ou pelo menos pensei que a percebi. Alguém estava parado ali, observando a casa. Fiquei tão assustada que liguei para Anselmo. Disse que precisava que ele voltasse, que Clarice necessitava dele, que alguém estava rondando a casa e eu estava apavorada. Usei qualquer justificativa, exceto a verdadeira. Eu realmente precisava dele. Irracionalmente, sem conseguir explicar por quê, ele veio naquela mesma noite. Ficou na sala. No dia seguinte, continuou insistindo no divórcio. Dizia que estava pronto para assinar, que queria que eu fosse feliz. E foi nesse momento que eu falei: declare que estava disposta a tentar novamente. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar em impedir. E, uma vez ditas, não consegui voltar atrás, porque uma parte de mim realmente queria recebê-lo de volta. Ele aceitou na hora. Disse que me amava, que nunca mais me decepcionaria, que faria o que fosse necessário para ganhar minha confiança de volta. Retornamos a nos reunir. Minha família não acreditou nisso. Minhas amigas também duvidaram. Dalva me contatou em lágrimas, perguntando o que eu andava fazendo. Minha mãe veio até minha casa e me suplicou para repensar a decisão, mas eu não conseguia explicar o que sentia. Não conseguia dizer que algo dentro de mim me atraía para ele, algo que era mais intenso que a lógica. A única que ficou contente foi Filomena. Ela me telefona dizendo que eu havia tomado a escolha correta, que sabia que eu era uma mulher sábia, ressaltando que um casamento demanda sacrifícios, mencionando que tinha passado por experiências semelhantes, e perdoou. E olhe como ela estava agora. Suas palavras me deixaram desconfortável, mas permaneci em silêncio. A relação entre minha mãe e Filomena ficou estranha. Odete não conseguia acreditar que eu havia aceitado Anselmo de novo. Afirmava que não me educou para aceitar traições, que em seu casamento com meu pai nada assim ocorreu e que, se tivesse acontecido, ela nunca teria permanecido. Meu pai estava desapontado. Ele também me informou que infidelidade não deve ser vista como algo normal, que isso reflete caráter, mas no fim respeitou minha decisão, mesmo sem compreendê-la. Anselmo retornou para casa. Ele dormia no quarto de hóspedes. Clarice estava contente com o retorno do pai.
Para ela, tudo parecia normal, mas eu sabia que não era assim. Percebi que havia algo errado, muito errado. Um ano passou, um ano tentando reconstruir a situação. Ele dizia ter rompido laços com Amanda, se arrependia imensamente, afirmava que eu era o amor de sua vida. E eu desejava acreditar nisso, precisava crer. Mas as férias dele chegaram novamente. Ele mencionou que iria para outro lugar desta vez, não para as montanhas onde conheceu Amanda, mas para uma praia, um resort sozinho, pois precisava refletir. Não opinei, deixei que ele fosse. Ele passou 2 semanas viajando. Quando retornou, chegou a minha vez de sair de férias. Informei que viajaria com minha mãe, que tinha se aposentado. Estávamos planejando uma viagem apenas nós duas havia bastante tempo. Anselmo ficou inquieto. Disse que não estava se sentindo bem, que precisava que eu permanecesse para cuidar dele, reclamando de febre e dores, dizendo que não podia ficar só. Cansei a viagem com minha mãe. Ela ficou enfurecida, não comigo, mas com ele. Reclamava que ele estava me manipulando, que não queria que eu ficasse com ela porque sabia que minha mãe abriria meu entendimento. Eu disse que ela estava exagerando, mas no fundo eu percebia que ela tinha razão. Os meses se passaram. Anselmo começou a me isolar lentamente da minha família. Sempre havia uma justificativa para eu não comparecer aos encontros. Sempre surgia algo em casa que exigia minha atenção, e eu aceitava tudo, absolutamente tudo. Um dia, peguei o telefone dele para procurar um número. Vi mensagens de mulheres, diálogos que eram evidentemente comprometedores, nomes que eu não reconhecia, fotos sugestivas, e eu permanecia em silêncio. Observei as provas à minha frente e optei por ignorá-las. Parecia que minha mente não conseguia absorver aquilo, como se eu estivesse incapaz de compreender o que contemplava. Isso perdurou por 2 anos. Durante esse tempo me tornei uma mera deixá-lo voltar. Como pude perdoá-lo e tê-lo de volta na minha vida e na minha cama? Eu não aguentava a presença dele. Naquela manhã, antes que ele acordasse, fiz uma mala com os pertences dele. E quando ele desceu para o café da manhã, mostrei a bagagem e disse a ele que deveria ir embora, que eu sabia o que ele tinha feito. Não só a traição com Amanda, mas todas as mensagens, mentiras e principalmente a questão do feitiço. O rosto dele mudou ao ouvir isso. Ele tentou simular confusão, perguntando sobre o que eu estava dizendo. Eu deixei claro que sabia da amarração amorosa. Foi nesse momento que a expressão dele se alterou completamente. Ele se riu. Riu na minha frente. Alegou que eu estava louca, que alguém tinha colocado ideias estranhas na minha cabeça, afirmando que bruxaria e amarração eram besteiras, que eu era inteligente demais para acreditar em superstições absurdas. Tentou se aproximar, queria me tocar, usou aquela voz suave que antes funcionava, mas agora nada disso surtiu efeito. Eu lhe disse para sair da minha casa, então ele mudou de estratégia. Começou a ficar irritado, acusando-me de ter perdoado tudo, reclamou que tínhamos decidido tentar de novo, que eu não poderia simplesmente expulsá-lo. Mencionou que Clarice me responsabilizaria. Eu disse que Clarice ficaria bem, que ele poderia continuar a ver a filha, mas não dentro da minha residência. Anselmo finalmente pegou a mala e se foi. Mas antes de sair, ele me lançou um olhar que me deixou gelada por dentro. Não era tristeza nem arrependimento, mas pura raiva. Ao fechar a porta atrás dele, desabei no chão em lágrimas. Mas desta vez não era tristeza, mas sim alívio por ter recuperado a clareza da minha mente, minha força e minha vida. Os dias que se seguiram foram estranhos. Eu me sentia como se estivesse despertando de um longo e confuso pesadelo. Via com nitidez todas as coisas que tinha aceitado, todos os sinais que havia ignorado. Minha mãe me visitou. Conte a ela tudo sobre Sebastiana, a amarração e como finalmente consegui ver a verdade. Ela chorou, me abraçou apertado, dizendo que sabia que algo estava errado, que eu não era a mesma, mas não sabia como me ajudar. Liguei para Dalva para agradecer. Se ela não tivesse vindo aquele dia, se não tivesse me apresentado Sebastiana, talvez eu ainda estivesse presa naquela relação nociva. Anselmo retornou para a casa da mãe. Filomena me ligou, furiosa, acusando-me de estar destruindo o filho dela e perguntando como eu podia ser tão cruel. Eu desliguei.
Desta vez, o processo de divórcio avançou rapidamente. Eu estava decidida, nada poderia me deter. Um mês depois, recebi uma mensagem de alguém inesperado. Débora, a irmã de Anselmo. Nunca tivemos uma relação próxima. Ela vivia em outra cidade. Raramente a encontrava, mas sempre foi educada comigo, ao contrário de Filomena. A mensagem dizia que ela sentia muito pelo que o irmão havia feito. Informou que tinha chegado na casa dos pais 2 dias antes e ouvido uma conversa que eu gostaria de saber. Liguei imediatamente. Débora contou que foi visitar desde o momento em que o mandei embora. Ela ouviu acidentalmente uma conversa entre ele e Filomena. Assim, descobri toda a verdade. A ideia da amarração não foi exclusivamente de Anselmo. Foi Filomena quem buscou a pessoa que realizou o trabalho. Foram os recursos dela que foram utilizados. Ela pressionou para que isso fosse feito com o intuito de manter a família coesa. Após a primeira vez que o expulsei, Anselmo veio até ela chorando. Ele alegou que estava prestes a me perder, que eu acabaria pedindo o divórcio e que não sabia como agir. Em vez de encorajá-lo a arcar com as consequências das suas ações, Filomena optou por que a solução seria me amarrar de forma mágica ao filho. Ela encontrou alguém especializado nessa prática, investiu uma quantia significativa e entregou um item meu que Anselmo ainda possuía. Uma peça de roupa que deixei na casa quando nos separamos. E funcionou incrivelmente bem. Era um feitiço que me controlava. Débora compartilhou tudo isso entre lágrimas, expressando sua vergonha pela própria família e sua incredulidade sobre o que a mãe poderia ter feito. Agradeci a ela por ter me contado e por ter a bravura de revelar a verdade. Após desligar, permaneci em silêncio por um longo período, refletindo. A raiva que experimentei foi inexplicável. Não confrontaria Filomena. Não fazia sentido. Ela jamais reconheceria, e eu não desejava mais qualquer laço com aquela família. O divórcio foi concluído 3 meses depois. Anselmo tentou complicar a situação, mas minha resolução era firme. Nada poderia me impedir. Estabelecemos um acordo de visitas para Clarice. Ele poderia vê-la nos finais de semana. Eu fiquei com a casa. Ele precisaria pagar pensão. Tudo foi formalizado legalmente. Finalmente, estava livre. Clarice me perguntava por que o pai não morava mais conosco. E expliquei de maneira simples que às vezes os adultos não conseguem conviver juntos, mas que isso não significava que ele deixaria de amá-la e que ela poderia vê-lo sempre que quisesse. Ela aceitou a situação melhor do que eu esperava. As crianças possuem uma resiliência maior do que imaginamos. O tempo passou. Clarice cresceu. Eu fui reconstruindo minha vida aos poucos. Minha mãe e eu reatamos a nossa conexão como antes. Finalmente, realizamos a viagem que havíamos planejado. Fomos à praia apenas nós duas e foi muito revigorante. Ao longo dos anos, tive alguns relacionamentos com homens que eram bons e sinceros, mas nenhum deles despertou em mim o desejo de um compromisso duradouro, e isso é aceitável. Compreendi que estar sozinha não significa estar incompleta. Eu terminava as relações de maneira serena. Continuei amiga da maioria dos meus ex, sem drama, sem dor, apenas não era aquilo que procurava. Clarice já tem 19 anos, é uma jovem esperta e autônoma. Ela não se recorda muito de quando tinha 6 anos. Sabe que seus pais se separaram, mas não detalhes sobre isso. Decidi não contar a ela sobre as traições de seu pai. Se algum dia ela descobrir, não será através de mim. Não quero arruinar a imagem que ela tem dele. Clarice não é muito próxima de Anselmo. Ela o vê esporadicamente. Mantém o contato, mas não há uma conexão forte. Anselmo tentou se aproximar mais ao longo dos anos, mas o dano já havia sido causado. Sempre deixei que Clarice decidisse quanto contato gostaria de ter. Nunca a pressionei. Soube através de outras pessoas que Anselmo teve um filho com Amanda, a mulher das montanhas. Parece que ela ficou grávida em um de seus encontros e decidiu ter a criança. Criou o menino sozinha por anos. Anselmo só ficou sabendo da existência do filho muito tempo depois, quando Amanda mencionou isso porque precisava de apoio financeiro. Também soube que Anselmo se casou novamente com outra mulher, que eu não conheço e não me interesso em conhecer.
mas curiosamente, ocasionalmente ouço sobre ele através de conhecidos. Ele sempre repete que seu maior arrependimento é ter me perdido, que eu fui o amor da sua vida e que se eu quisesse voltar, ele deixaria tudo. Da primeira vez que li isso, anos atrás, senti algo confuso, talvez raiva, talvez tristeza. Hoje, sinto apenas indiferença. Anselmo perdeu o que tinha por suas próprias decisões, por mentiras, por falta de respeito, e nenhum arrependimento altera isso. Neste momento, estou em paz. Tenho uma ótima relação com minha filha, com minha família e comigo mesma. Trabalho com o que gosto, viajo quando desejo, levo a vida que escolhi viver, sem ninguém me controlar ou manipular. E isso é o que realmente importa.